Like a rumble of thunder in the distance, like a distant storm. That's one of the sounds. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos listar os mistérios sem solução que envolvem geografia, histórias do mundo e civilizações antigas e que despertam a curiosidade de pessoas no mundo todo. Today, the remaining stones are a testament to the ambition and skill of their creators. Número 10. Estátuas que choram. There's a statue of the Virgin Mary that appears to be crying tears inside a Reading shop. 9 News reporter Janelle Walton was inside the shop. Janelle, what did you see? Você provavelmente já viu no noticiário ou num filme uma estátua religiosa chorando. E geralmente algum tipo de líquido vermelho só para tornar tudo ainda mais assustador. Esse fenômeno é frequentemente associado a milagres, já que, como você sabe, uma estátua não deveria estar chorando. No entanto, existem muitas razões não religiosas pelas quais uma estátua pode chorar. Em alguns casos, a água não passa de condensação. E se a estátua for feita de materiais porosos, a umidade pode não se infiltrar e parecer lágrimas. Também pode ser uma questão de percepção psicológica, ou simplesmente manipulação proposital, feita por fama ou atenção. Até mesmo a Igreja Católica costuma ignorar esse tipo de caso, denunciando vários exemplos como farsas. Sleep deprivation? Parano? Delusional personality disorder. Número 9. As descobertas do Mar de Salish. It is becoming all too common in BC. Another foot has washed up on shore, this time in Richmond. And it looks like a woman's left foot in a New Balance running shoe. A costa oeste da América do Norte é palco de um dos mistérios mais macabros da história moderna. Desde o verão de 2007, vários pés humanos, muitas vezes ainda dentro dos sapatos, foram encontrados na costa da Colômbia Britânica, Tacoma e Seattle. Diversas teorias sombrias foram propostas, incluindo a possibilidade de um serial killer. Mas a explicação real é bem mais simples. Pessoas morrem no mar, muitas vezes em trágicos acidentes de barco, e os seus corpos se decompõem na água. À medida que isso acontece, as extremidades, como mãos e pés, se desprendem do corpo. E como os pés estão presos dentro dos sapatos, eles ficam relativamente preservados e flutuam, sendo levados pelas correntes até a costa. Shoes and feet washing up. There's been a dozen of them or so, and you hear about them over the years, and it's just kind of a unique local phenomenon. Número 8. O evento de Tunguska. Na manhã de 30 de junho de 1908, uma área remota da Rússia foi atingida por uma explosão enorme e misteriosa. In 1 hour, the explosion and the great fire that followed destroy a region of forest the size of Greater London. People who observed that thought the end of the world had come, Judgment Day, divine intervention. A explosão destruiu completamente mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta e derrubou 80 milhões de árvores. A origem da explosão não foi identificada, então ninguém sabia exatamente o que aconteceu. It's an event and it's a mystery that would take 105 years of research before we could finally write the words. The end. Milhares de artigos científicos foram escritos sobre o incidente e a área tem sido estudada há décadas, com muitos tentando desvendar o caso bizarro. Atualmente, há um consenso geral de que um meteoro de 60 metros, viajando a 96 mil quilômetros por hora, explodiu no ar sobre a região. Essa explosão, chamada de explosão aérea de meteoro, destruiu tudo abaixo do local da detonação. If it was a meteorite and the Earth had turned a bit further, it would have destroyed St. Petersburg. An hour later, it would have destroyed Helsinki. 1 hour later, Stockholm, and after that, Oslo. Número 7. A Terra de Crocker. Did he tell you what we're supposed to do? I did. Well? He wants us to move the island. No século XIX e XX, houve muitas aventuras nos polos da Terra, mas você provavelmente nunca ouviu falar da expedição Terra de Crocker. O explorador americano Robert E. Peary disse ter visto uma grande montanhosa terra a partir da ilha Ellesmere, no Ártico canadense. Ele a chamou de Terra de Crocker, em homenagem ao seu financiador George Crocker, e uma expedição foi feita para encontrá-la e mapear a área. Mas apesar do tamanho que deveria ter, a ilha nunca apareceu. Ela simplesmente não existia. Que mistério curioso, né? É sério, ela realmente não existia. Bom, na verdade, descobrimos depois pelo diário de Peary que ele inventou tudo, provavelmente para conseguir mais dinheiro de Crocker. Número 6.
a construção das pirâmides. As pirâmides de Gizé são, sem dúvida, alguns dos marcos mais famosos do mundo. Estão de pé, literalmente, há milhares de anos. A forma como foram construídas intriga muita gente até hoje, e alguns até acham que alienígenas ajudaram. Afinal, como é que os seres humanos conseguiriam arrastar e levantar aquelas pedras enormes? Na verdade, conseguiam sim. Pesquisadores acreditam que os trabalhadores usavam trenós para mover os blocos e molhavam a areia para facilitar. Eles também usavam rampas e alavancas para levantar as pedras. Foi preciso muita gente e várias décadas para terminar, mas ninguém disse que construir uma das maravilhas do mundo seria fácil, né? Número 5. O zumbido de Windsor. I've been listening to it for a while. It gets very aggravating. I'm outside quite a bit because I'm a smoker and I listen to it constantly. Existem vários zumbidos estranhos sendo ouvidos ao redor do mundo, todos descritos como um som constante e irritante. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em Windsor, em Ontário. Muita gente descrevia o som como uma vibração grave e contínua, e era tão alto que, em uma noite de 2012, mais de 20 mil pessoas ligaram para a polícia local. Mas o mistério foi finalmente resolvido em 2020, e milhares de moradores incomodados puderam, enfim, descansar em paz. Literalmente. A origem do som estava na ilha Zug, uma área altamente industrializada perto de Detroit, mais especificamente nos altos fornos operado pela US Steel. Quando esses fornos foram desativados, em abril daquele ano, o som parou e o silêncio voltou. To hear the folks at United States Steel tell it, this is not permanent. No mothballs, no shuttering of a plant. They're calling it an indefinite idling as they try and make their operation more efficient. Número 4. A fotografia do cirurgião. 1934. The first photo of the supposed Loch Ness Monster incites public frenzy and a torrent of tourists looking for Nessie. Essa é uma das fotos mais famosas da criptozoologia, mostrando o que parece ser uma enorme cabeça de dinossauro saindo das águas do Lago Ness, na Escócia. Desde que foi publicada em 1934, muita gente acreditou que era a prova da existência do lendário monstro do Lago Ness. Mas mesmo quem não acreditava ficou com uma dúvida. O que exatamente era aquilo? Só nos anos 1990 é que a verdade veio à tona. Em 1991, Christian Spurley admitiu que tudo não passava de uma farsa. Ele construiu o monstro usando um submarino de brinquedo e massa de madeira. Depois, ele combinou com outras pessoas para enganar o jornal Daily Mail, que acabou publicando a história falsa. So using plastic, wood and a toy submarine that create this model of a creature with a long neck and a small head. Número 3. Stonehenge. The awe-inspiring stone circle is an enduring mystery. Despite centuries of intense scrutiny. Uma das maiores maravilhas da humanidade, Stonehenge está de pé há milhares de anos. The widely accepted theory is that the Stonehenge landscape was a large cemetery, a place to bury and worship the dead. Mas de onde vieram aquelas pedras gigantes? Elas são quase simétricas. Têm cerca de 4 metros de altura, 2 de largura e pesam 25 toneladas cada. Especialistas tentam resolver esse mistério há séculos. Alguns até sugerem alienígenas, mas não é o caso. Em 2019, pesquisadores analisaram um fragmento de uma das pedras e descobriram que elas vieram de uma floresta próxima chamada Westwoods, em Wiltshire. O local de origem foi finalmente identificado. Mas a dúvida continua. Como eles conseguiram arrastar blocos tão pesados por mais de 20 quilômetros até lá? Clearly some very, very powerful people around at that time who are being able to control resources, control the labor force, to create some of the largest monuments we've ever seen. Número 2. O colapso da civilização maia. A maior e mais sofisticada civilização pré-colombiana das Américas, os maias prosperaram por milhares de anos. They mastered mathematics and astronomy, perfected the first written language of the Western Hemisphere, and produced stunning works of art. A civilização maia entrou no chamado período clássico no ano 250, que durou até o ano 900. Foi por volta dessa época que todo o sistema político entrou em colapso e os maias abandonaram as suas principais cidades para migrar para o norte. Com isso, começou o que se chama de período pós-clássico. Mas o que foi que aconteceu afinal?
Esse mistério intrigou historiadores por muito tempo. A resposta só veio no século XXI. Os maias tinham uma população tão grande que acabaram prejudicando o meio ambiente e provocando uma seca devastadora. The extreme intensity of these droughts was disastrous, making a carefully managed response their only hope. Com a agricultura completamente destruída, os maias foram obrigados a abandonar as suas cidades mais populosas. Today, the empty jungles of the Yucatan serve as a reminder that even great civilizations can fail. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. O Triângulo das Bermudas. Vast, ominous, mythical. The Bermuda Triangle, also known as the Devil's Triangle, one of the greatest mysteries of our time. Todo mundo já ouviu falar do famoso Triângulo das Bermudas. Ele fica entre Bermuda, Porto Rico e a costa da Flórida. E dizem que é uma área cheia de atividade paranormal, onde navios e aviões simplesmente somem sem explicação. É um dos mistérios mais conhecidos da cultura pop americana. Mas, na verdade, esse mistério nem existe. E isso já se sabe desde os anos 1970. Foi nessa época que Larry Kush lançou o livro O Mistério do Triângulo das Bermudas, Resolvido, mostrando que o número de acidentes ali não é maior do que em outras partes do oceano. Muitas histórias foram exageradas ou até inventadas. E no fim, é só uma história divertida e nada mais. The terminology of today you would call the triangle. Well, I mean, this is the oldest fake news story in the world. I mean, like this has been around for a long time and, people build on it. E aí, qual mistério do mundo você gostaria de ver resolvido? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.